A gente volta então ao vivo para acompanhar essa sessão direto do Senado, que continua. Vamos ouvir. Para que cada voto de cada parlamentar, representante legítimo dos estados e do povo brasileiro, seja conhecido da nossa população. Por isso, senhor presidente, caminhando para o final, solicito Vossa Excelência respeitosamente, retiro o meu voto em separado por entender que o processo já está contaminado e peço a gentileza a Vossa Excelência que paute a PEC número 5 de 2024, de autoria do senador Jorge Seif, para a devida relatoria. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Sem nenhuma dúvida, dentro do que está previsto, nós pautaremos a proposta de Vossa Excelência, como já pautamos de tantos outros senadores. O senador Alexandre Vieira pede a palavra para fazer talvez um contraponto ao que Vossa Excelência falou. Obrigado, senhor presidente. Apenas um brevíssimo comentário, agradecendo a compreensão do senador Seif com a retirada do voto em separado, garantindo o meu apoio para a PEC que encerra a hipóteses quaisquer que tenhamos de voto em segredo, voto velado, não é porque somos representantes parlamentares. E por último, senhor presidente, repetir um ponto específico do relatório e que deve ser compreendido por todos. Nós já temos as ferramentas constitucionais para combater eventuais abusos de entendimento do judiciário no tocante à atividade parlamentar. Já é absolutamente, plenamente possível, mediante provocação do respectivo partido político, ouvida a maioria, em voto aberto, ouvida a maioria da Casa Legislativa, assustar o andamento. Então, se algum parlamentar federal compreende que ele é afetado por um entendimento equivocado da Justiça e está sendo processado injustamente por crime contra a honra, quando na verdade apenas exerceu seu mandato, ele tem a ferramenta pronta. E aí se pergunta por que não usa? Usaram agora com relação a Alexandre Ramagem, como exemplifiquei, podemos usar para qualquer caso. A Constituição foi sábia na emenda 35, ela deixou todos os instrumentos à disposição. Eventualmente falta coragem ou competência para usar, mas já estão lá, então agradeço e reitero o apreço a Jorge Seif. Pela ordem de inscrição, eu passo a palavra ao senador Eduardo Girão. Eu escrevi exatamente pela chegada. Quem chegou primeiro aqui foi o senador. Muito obrigado. Eduardo Muito obrigado, Girão. Presidente. Quero cumprimentar todos os colegas. Senador Girão. E eu gostaria, presidente Otto, em primeiro lugar, lhe parabenizar pela sua pontualidade, que é uma coisa que virou realmente uma regra aqui da CCJ, graças à sua presidência. Lhe parabenizo por isso. Mas antes de fazer a minha fala, eu queria fazer uma consulta aqui aos colegas, se for possível. Existe uma expectativa enorme da sociedade brasileira para que seja enterrada essa PEC. Quero parabenizar o senador Alessandro Vieira pelo relatório. E eu pergunto se a gente poderia, por aclamação, não sei, fazer agora essa votação, que acredito até que vai ser simbólica, e depois faríamos aqui as manifestações. Eu escrevi algumas sugestões, se for possível. Se não for, não. Então tá bom. Então eu vou. Então eu queria, primeiramente, presidente, manifestar meu voto contrário. Os senhores senadores, senadora, que eu estarei aqui na maior paciência. Pronto. O último inscrito para falar. Perfeito, perfeito. Então eu vou, em primeiro lugar, manifestar meu voto contrário desde o primeiro momento. Na semana passada ainda, lá na Câmara dos Deputados, quando estava sendo deliberado, tive acesso ao texto, foi público, e eu já vi ali que erraram na mão. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, poderia até ter um objetivo nobre, como a gente compreende hoje. Eu acredito que nós vivemos um sistema de chantagem aqui entre alguns ministros do STF. Isso, inclusive, saiu matérias públicas e em algumas votações interferência direta com relação a posicionamento de parlamentares, mas não tem o menor cabimento, em pleno século XXI no Brasil, a gente ter voto secreto para admissibilidade de processo contra parlamentares. Isso não faz o menor sentido. E eu quero aqui também dizer que ampliar o foro privilegiado para dono de partido vai completamente contra os anseios da sociedade.
Porque o próprio Senado Federal votou há 7 anos uma PEC do senador Álvaro Dias por unanimidade, para que a gente acabasse com o fim do foro privilegiado. O que é que significa isso, senador Fernando Eire? Que os processos que estão na mão de ministros do Supremo, seja de senador, seja de deputado, seja de correligionários, saiam das mãos desses 11 ministros e vá para as instâncias inferiores, inclusive primeira instância. Por que nós temos que ser diferentes da população? Não tem cabimento isso. E esse fim do foro privilegiado, onde é que ele está parado? Na Câmara dos Deputados há 7 anos. O Senado já fez o seu papel com relação a isso. Então, outra coisa é com relação a essa ampliação para dono de partido, para presidente de partido que não é parlamentar, que não foi eleito pelo povo. Então, não tem o menor fundamento e por isso eu acredito que essa PEC ela precisa ser enterrada hoje. Eu quero também falar o seguinte, importante que se diga, além dessa votação dessa PEC ser inoportuna, inadmissível nesse momento, nós não podemos dizer, e temos que ter o antídoto correto, que eu acredito ser o fim do foro privilegiado, ou o impeachment de ministro do Supremo, o remédio está aqui. Porque o caso do Marcos Duval, um colega nosso, que tirou licença agora, é um caso que constrange as pessoas de bem. O senador Marcos Duval é uma vítima exatamente desse processo. Acredito que nós precisamos corrigir isso. Um outro colega meu, parlamentar, do Partido Novo, que, diga-se de passagem, votou contra esse projeto na Câmara em peso e conseguiu o voto aberto, conseguiu um destaque para deixar o voto transparente, mas aí numa manobra regimental da Câmara, horas depois, se voltou o voto secreto. O deputado Marcel Van Hatten está sendo processado. Está sendo processado por uma fala na tribuna da Câmara dos Deputados, exercendo o seu mandato. Aqui, eu, conversando com colegas em alguns momentos, tempos sombrios que a gente vive, muitas vezes na tribuna você fica perguntando, pode falar isso? Não pode? Devido ao momento que a gente vive de ditadura no Brasil. Nós não estamos numa democracia. Mas aqui, esse projeto, ele vai totalmente contra os anseios legítimos da sociedade brasileira. Nós precisamos de transparência. Foi muito bem entregue esse projeto nas mãos do senador Alessandro Vieira, que desde o início do mandato aqui é um defensor, inclusive o senador Alessandro Vieira, muito firme também em projetos de transparência aqui desde o início, foi autor da CPI da Lava Toga. Diga-se de passagem, algo que precisamos voltar nesse momento com a mesma coragem que tivemos no início do mandato. É algo fundamental. E para encerrar, senhor presidente, eu quero colocar também que esse projeto hoje, que o senhor está tendo a liderança, e eu assisti e lhe dei os parabéns, na hora que a Câmara votou, o senhor foi o pioneiro. O senhor deu uma entrevista a grandes veículos de comunicação dizendo, olha, isso é inadmissível, temos o dever de analisar, mas por mim a gente enterra. O senhor foi firme e eu lhe dei os parabéns naquele momento, porque esse tipo de manobra realmente é algo que não colabora para a nossa sociedade, que quer transparência. O senador Jorge Seife está com um projeto, presidente, nas suas mãos, na CCJ, que falta o senhor indicar o relator. É a PEC 71 de 2023, que veda o voto secreto em todas as deliberações do Legislativo, todas. E está parado desde 2023. Eu tenho certeza que o senhor não sabia disso. E eu queria lhe pedir para indicar um relator. O relator que você acredita, que Vossa Excelência acredita, que vai dar um andamento correto
para que a gente tenha votação transparente. A sociedade precisa saber o que é que cada parlamentar está fazendo aqui. Então, eu lhe peço que dê essa mesma agilidade que o senhor está dando hoje nessa PEC da blindagem, eu acho que não tem outro nome, da maneira como está, é PEC da blindagem mesmo. Que o senhor dê essa velocidade na questão do voto aberto, porque é questão de transparência. Eu lhe faço esse apelo para que a gente possa fazer mais outro golaço aqui na CCJ, não ficar só em discurso e que a gente possa efetivar na prática. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência do Eduardo Girão. Sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência foi um dos primeiros a me dar apoio logo que tomamos a iniciativa. Aliás, já lá atrás, há mais de 3 meses atrás ou 2 meses atrás, tentaram essa iniciativa. Eu estive lá em reunião com o meu partido e me manifestei contra. Não por um ato político, mas um ato de preservar o colegiado, tanto do Senado da Câmara, de uma contaminação com a matéria dessa natureza. Então, eu tomei essa iniciativa porque eu acho que elevar prerrogativa de foro para presidente de partido é uma coisa que, me parece, não tem em outro parlamento do mundo uma iniciativa dessa natureza. Senador Sérgio Moro. Presidente, pela ordem, Vossa Excelência pode só falar pelo menos os próximos 10 inscritos? Olha, vou falar assim, o senador Sérgio Moro, depois o senador Contarato, depois o senador Cajuru, o senador Omar Aziz, Vossa Excelência, senadora Elisiane Gama, o senador Rogério Carvalho, o senador Humberto Costa, pediam a mim, pela ordem de inscrição, Mara Gabrilli, senador Portinho, senador Bittar, senador Jaime Campos, senadora Zenaide, senadora Soraya, senador Eduardo Braga, senador Exalci e senador Rogério Marinho. Senador... Não, Vossa Excelência foi o último aqui. O senador... Senador Elvisto. Eu quero lhe dizer... Sim, senador Elvisto, me desculpe, eu não li o seu nome, vou colocar aqui. Houve um engano sério com o meu nome aí, presidente. Senador Otto. Vou colocar. E, senador Rogério Marinho, a gente podia fazer aqui uma deferência a quem foi o presidente, que é o novo senador Calheiro, mas ele sempre segue aquilo que é regimental. Eu queria que Vossa Excelência... A gente vai para um rápido intervalo, na sequência vamos voltar a acompanhar essa sessão.